Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender então como é que está a situação dos principais cultivos semeados em solo brasileiro. E a gente vai direto para o Rio Grande do Sul, vamos falar com o vice-presidente do Sindicato Rural de Carazinho, o Paulo Vargas. Vamos entender como é que está o plantio do trigo por lá. Seja muito bem-vindo, Paulo. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos os internautas do Notícias Agrícolas. Mais uma vez, muito obrigado. Espaço esse ao Sindicato Rural de Carazinho. Nós é que agradecemos. Paulo, me diga uma coisa, quantos por cento de área de plantio de trigo a gente já consegue contabilizar aí no município de Carazinho? Tá por volta de 30% a 40% já está sendo... Estamos em pleno processo de semeadura, então aí por processo andando aí por 30% a 40% já no solo. E, Paulo, me diga uma coisa, esse percentual de área plantada, ele está dentro do esperado para essa época? Tem algum atraso nesse plantio ou está tudo dentro da janela? Está dentro da janela porque o trigo é uma cultura que tem, conforme a variedade, ela tem ciclos de maturação diferentes. Então, o ciclo mais longo normalmente são plantados um pouco mais cedo, ciclos um pouquinho com dias a mais para espigamento e maturação um pouco mais tarde, e os últimos que serão plantados lá na frente são de ciclo muito curto. Tudo porque a gente, aqui na região do Carazinho, que nós estamos aí com 580, 600 metros de altitude, nós temos muito frio lá em setembro, então é importante a gente ter todo esse controle de ciclo de cultura. Então, as pessoas têm que ter cuidado no semear para que não espigue o material. Aqui na nossa região, ali por 20 de setembro, normalmente a gente escapa das geadas. E a geada mata o trigo se pegar nessa fase. Então, as pessoas, os técnicos têm que calcular cada variedade para que ela espigue normalmente a partir de 20 de setembro. E, Paulo, na última safra de trigo a gente viu preços bem complicados, né, para o produtor, a gente viu também a produtividade mais abaixo do esperado. Aí eu queria saber de você, teve diminuição de área aí no município por causa da questão de custo de produção? O produtor não quis arriscar plantar toda a área? Sim, houve uma diminuição aí por volta de 15%. Muitos produtores que sofreram muito com a safra passada, que ela foi muito ruim. Ela foi um sexto do faturamento bruto do ano anterior. Então, muitos produtores que às vezes entram no mercado, aumentam a sua área, eles reduziram um pouco, né? Ou o produtor também teve dificuldade de comprar os insumos, dificuldade de conseguir fertilizantes. Nós estamos aí nesse processo de enchentes aí do estado. Também houve problemas nas indústrias, né? Também muitos conseguiram receber o fertilizante na hora certa, né? Porque não adianta o fertilizante também vir muito atrasado, que não vai conseguir semear com qualidade, né? Importante que o produtor faça o trabalho correto. E então houve essa diminuição aí por volta de 15% na área aqui, Carazinho, Chapada, Coqueiros do Sul, Almirante Tamandaré, Santo Antônio do Planalto, que é a área de abrangência do Sindicato Rural de Carazinho. E, Paulo, olhando para a situação do plantio, né, que você falou que está em plena semeadura, tem alguma previsão de chuvas para os próximos dias, algo que possa atrapalhar esse processo? Não atrapalhar, porque a cultura agora, como está sendo semeado aqui, como é coxilha, não é área de várzea, não é área úmida, né? Então, como é coxilha, essas áreas já estão mais secas. Tem um vento, hoje está, por exemplo, 27 graus aqui, um vento norte muito forte já há alguns dias. Isso vem secando muito o solo. Todo o nosso trigo é plantado sobre palhada de milho ou de soja, então é plantio direto na palha, né? Então, tudo isso, esse solo vem secando com esses dias quentes e ventosos. Então, é importante que está se conseguindo semear bem corretamente. E essa chuva vai beneficiar esses trigos que estão sendo semeados essa semana. Eles vão germinar com a próxima chuva. Então, se tudo não houver uma chuva pesada, muitos milímetros em pouco tempo, teremos uma boa germinação. E a temperatura, sempre que uma temperatura está um pouco mais alta, a germinação também é favorecida na sua velocidade, e a planta que tem um vigor bom, ela vem mais rapidamente. E para quais dias está previsto vir essa chuva, Paulo? A partir de domingo, temos aí domingo, segunda e quarta da semana que vem, algumas chuvas já previstas.
Então, para esse material que está sendo semeado, é benéfica. Então, ainda temos que aguardar ver esses volumes. E esse é o começo da cultura do trigo. O trigo é uma cultura que não necessita muitas chuvas. Ele é um produto, uma cultura de origem lá do Oriente Médio. A gente sabe que região seca precisa de uma chuva para ir para nascer, uma ou duas chuvas para crescer e todo o processo de crescimento da planta, uma lá depois da floração e enchimento de grão. Então, aí 4, 5 chuvas é o suficiente para o trigo, não mais que isso. Então, é importante que a gente tenha um ano frio, não exagerado, o trigo gosta de frio, e não chuvoso demais, que traga muitas doenças, muitos fungos, muitas pragas à cultura. E Paulo, você falou que já tem cerca de 30% a 40% das áreas já semeadas. Até domingo, que tem previsão, então, dessas chuvas retornarem aí ao município, os produtores conseguem acelerar até quantos por cento de área plantada? O produtor aqui deve ir por volta de 50%, aí um pouco mais, não mais que isso. O produtor, por isso, tem que ser muito cauteloso na hora de que ele escolheu as suas variedades, que já estão com elas nos seus armazéns. Agora eles têm que ver a data certa, ideal de cultivá-las. Então, conforme o ciclo, como comentei anteriormente. Então, o produtor vai ter que ter muito cuidado e que consiga semear corretamente. Não adianta acelerar o processo, que depois ele vai sofrer com o clima lá na frente. Nosso clima aqui faz frio, o Rio Grande do Sul é frio no inverno, né? Então, quando chegar lá em setembro, tem que evitar que se dê uma geada, e principalmente quando é a época da floração, que é a floração ou espigamento do trigo, já é uma época crítica para ter se tiver uma geada, ele vai simplesmente matar toda a cultura. E, Paulo, você comentou, né, que na safra passada houve um sexto do faturamento, né, comparado à safra anterior. Aí eu queria te perguntar, já é possível estabelecer alguma relação de troca, né, custos de produção e o preço do trigo? Ainda não, ainda está muito cedo. Esse mercado aí importador, às vezes o Brasil importa trigo, mercado trabalhando aí por 60 e poucos reais aí o saco, é um preço baixo. Nós já chegamos aí a vender quase 90, 100 reais há 2 anos atrás, e ano passado veio aí a 40, 50 reais. Nem isso. Então, bastante difícil esse mercado, é um mercado bastante conturbado, controlado por algumas empresas, então que comandam todo esse processo. Nossa produção é pouca no Brasil, não é o suficiente para o consumo nacional. O Brasil precisa importar trigo, normalmente a Argentina e outros países aí da Europa que trazem trigo para cá, para abastecer o mercado brasileiro. Porque nós não temos incentivos, grandes incentivos para que se cultivasse e tornássemos autossuficientes na cultura do trigo. Certo. Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Letícia. Obrigado a todos os internautas Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com todos vocês e que todos tenhamos aí boas safras em todas as culturas do nosso Brasil. Muito obrigado. Todos tenham uma boa tarde. Tá aí, então estivemos com o vice-presidente do Sindicato Rural de Carazinho, no Rio Grande do Sul, o Paulo Vargas, nos trazendo as informações, então, sobre o plantio do trigo lá no município. De acordo com ele, já tem, então, uma estimativa de cerca de 30% a 40% das áreas já semeadas. Existe previsão de chuva, então, para domingo, segunda e quarta-feira. E, segundo ele, até domingo, os produtores devem conseguir acelerar o plantio em até 50% da área. Perdão. E ainda de acordo com o Paulo, houve uma diminuição de cerca de 15% da área de trigo nesse ano em relação à safra passada, porque na safra anterior houve uma queda de faturamento bastante drástica, então os produtores optaram por não apostar em semear as áreas completas. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.